A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vossas vidas com subsídios para a sua escola bíblica dominical. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, ajude-nos a divulgar, pois fazendo isso, você também estará espalhando a palavra de Deus. Nós temos também parceria com o professor Juninho, que traz aula para juvenis. Se na sua igreja você tem classe de juvenis, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você assistir a pré-aula de juvenis. Nós já estamos chegando à lição de número 11, portanto, estamos prestes a finalizar este trimestre em que estamos falando a respeito da evangelização. Na lição de número 11, nós falaremos a respeito da evangelização das pessoas com deficiências. O texto áureo está em Lucas, capítulo 14 e verso 21. Parte do versículo diz assim: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. A verdade prática diz o seguinte: a evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. Para nós iniciarmos esta pré-aula, eu aproveito já no primeiro tópico da lição, onde o comentarista traz a definição de deficiência. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. E abaixo ele descreve alguns exemplos: cegos, mudos, surdos, paraplégicos, tetraplégicos ou autistas e aqueles que têm síndrome de Down. Então nós podemos ver que esta é uma lição muito difícil de nós trazermos para o nosso contexto, porque nem sempre nós estamos aptos a trabalhar com essas pessoas e a evangelizar essas pessoas, e nós vamos ver que esta é a nossa obrigação. E como já lemos na verdade prática, se nós não fizermos esta parte, a nossa evangelização ela estará incompleta. Antes, porém, é necessário nós entendermos como era tratado pessoas com deficiências na Bíblia Sagrada. E é destacado aqui Levítico, capítulo 21, e a partir do verso 16, você pode ver que para o ministério sacerdotal não era aceitável pessoas com algum tipo de deficiência. Você pode ler lá Levítico 21, versos 16 a seguir, e você verá que não era aceito no ministério, mesmo sendo da linhagem de Arão. Então, cegos, surdos, mancos, qualquer deficiência, algum membro curto ou comprido que o homem tivesse, qualquer tipo de deficiência não era tolerado para exercer o ministério sacerdotal, e isso estava na lei de Moisés, em Levítico capítulo 21. Então havia um certo preconceito com essas pessoas, não era como é hoje, onde há leis que amparam as pessoas portadoras de deficiência, e hoje dificilmente você vai ver algum preconceito. No Oriente Antigo era bem diferente. Ainda no Antigo Testamento é citado o caso de Davi, que após a morte de Saul e de Jonatas, que era seu melhor amigo,
Davi procura saber se há na casa de Saul mais alguém que ele possa fazer o bem. E lhe é informado a respeito de Mefibosete, e o servo Ziba, ele faz questão de enfatizar que este moço ele era aleijado. E mesmo assim, ele sendo aleijado, Davi traz ele para que ele venha fazer as suas refeições na mesa do rei, o que era algo que não era normal naqueles tempos, né? Um rapaz com uma deficiência por causa de um acidente, né, que ele sofreu, ele é trazido, mesmo sendo manco, aleijado, para fazer as refeições e participar da mesa do rei. Então nós vemos aqui Davi como um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo que vem para incluir as pessoas no reino de Deus. Nós vemos aqui sendo revelado através da vida de Davi. Ainda no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 35, nós temos um texto que é totalmente escatológico, que nós vamos ver lá que na consumação de todas as coisas, depois da batalha do Armagedon, depois quando Cristo estabelecer o seu reino aqui na terra de forma literal, nós vamos ver lá que os cegos estarão vendo, os surdos ouvindo e os mudos estarão falando. Nós vamos ver que as deficiências serão banidas no reino de Deus, quando ele se manifestar de forma literal. Bem, mas Jesus já veio para estabelecer o reino entre nós. E o reino de Deus, ele é inclusivo. Então, nos tempos de Jesus, havia esta discriminação, estes preconceitos, e Jesus vem para incluir essas pessoas no seu reino. Seja ele aleijado, manco, cego, surdo, Jesus nunca desprezou ninguém. Da mesma maneira que Jesus tratava aquele que era são, Jesus tratava aquela pessoa que tinha algum tipo de deficiência, porque o reino de Deus, ele é inclusivo, ele vem para incluir a todos. E esta é uma tarefa da igreja também. A igreja do Senhor, ela deve ser inclusiva, e nós vemos isso no final do primeiro tópico, quando diz: essa tarefa hoje cabe a nós, por meio de uma estratégia e uma didática apropriada, podemos incluir as necessidades especiais no plano da salvação, ensinando-lhes a palavra de Deus. A missão de incluir é da igreja hoje. E de que forma? Como nós faremos para trazer uma pessoa que tem deficiência auditiva? Por exemplo, ela não pode ouvir. Não basta nós trazermos ao nosso templo se nós não temos pessoas que trabalhem com as libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Então é fundamental para evangelizarmos as pessoas com deficiência auditiva, nós termos pessoas que saibam possam trabalhar com as libras. E é destacado também na lição que a escola dominical também precisa ter professores especializados nesta área. Não basta nós convidarmos, trazermos pessoas com essas deficiências se nós não sabemos trabalhar, porque a linguagem oficial para eles é as libras, a linguagem brasileira de sinais. Também na evangelização das pessoas que têm deficiência visual, é fundamental nós termos material em braille, que é a maneira que eles podem ter contato com a palavra de Deus. Seja bíblias, sejam livros, eles têm que ser em braille. Então as igrejas precisam investir nessa área, e também audiolivros, né? Bons livros que eles possam ouvir. E também o ambiente de culto, o espaço de culto, os templos, eles precisam ser preparados para receber pessoas com este tipo de deficiência.
Então são poucas as denominações que investem tempo e também dinheiro nesta área, né? Em preparar professores que possam trabalhar com as libras e também ter material em braille para aqueles que não enxergam, e também audiolivros. É raro isso, eu posso dizer que a gente já conhece, ouve falar de algumas igrejas no Brasil que estão preparadas para receber essas pessoas, mas ainda é uma minoria. No quarto tópico, a menção a respeito dos paralíticos que vão ao encontro de Jesus, e ali é ressaltado o texto que está em Marcos, no capítulo 2, onde fala a respeito do paralítico e os 4 carregadores. Este homem paralítico, ele tinha muita sorte de ter 4 homens que eram seus amigos de verdade, que levaram ele até onde estava Jesus. Não tendo como entrar na casa, eles, pelo telhado, descobriram aquela casa e desceram o leito diante de Jesus, e ali o milagre aconteceu. Então, há ocasiões em que nós temos que ir até essas pessoas que têm deficiência, que não podem andar, e há outras ocasiões que elas vêm até nós, mas nós precisamos estar preparados para recebê-los. Eu escrevi algo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Os órgãos públicos e também os transportes públicos precisam atender essas pessoas com deficiência com dignidade. Isto a lei brasileira obriga, né? O que falar então das denominações evangélicas onde uma minoria está preparada para acolher estas pessoas? Como evangelizá-las? Na verdade, amados, as igrejas evangélicas, como embaixadoras do reino de Deus, têm que ser um modelo para a sociedade, tem que ser um modelo para o nosso país. E o que nós vemos aqui, neste caso, é o contrário. O transporte público nas grandes cidades e também nas pequenas tem que se adequar para que possam transportar essas pessoas. Os bancos precisam ter a possibilidade que essas pessoas possam entrar, pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldades para andar. E como que as igrejas evangélicas não se preparam? É algo para nós pensar. Será que não se está invertendo? Ao invés de nós sermos um modelo para o mundo em si está sendo um modelo para a igreja. Então tudo que nós falamos aqui e tudo que está escrito na revista é uma verdade absoluta. O modelo de como fazer está aqui, nesses 4 tópicos. Então, o que eu vejo hoje é que está havendo um distanciamento entre o que está no papel, o que está escrito no papel, e a realidade. Nós não temos dificuldades com a teoria ou falta da teoria. Nós temos tudo certinho, tudo que está na sua lição, na lição de número 11, é correto, é o certo. O que falta? Somente colocar em prática. Isso é preocupante, porque nós estamos chegando ao final de uma lição que só fala de evangelização, de evangelismo e evangelização. E nós estamos vendo, estamos sendo confrontados aqui, que estamos ainda muito longe do lugar onde deveríamos estar. Esta é uma triste realidade. Bem, eu queria analisar com vocês um pouquinho a respeito do texto que está nesta lição, que é João capítulo 5, versos 1 a 9, para que você possa também destacar alguma coisa aí na sua classe, trabalhar em cima desses pontos que eu vou citar, ampliá-los e ter uma boa aula. O texto de João 5 começa dizendo o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém. João, como em outros casos, não menciona qual era esta festa. O certo é que vinham pessoas
de toda a Judéia, de todo o território, para Jerusalém, para participar desta festa. Mas enquanto havia uma festa em Jerusalém, por outro lado, havia no tanque pessoas que estavam padecendo, enfermas, pessoas que eram cegos, coxos, que estavam ali à espera de um milagre. De um lado há uma festa, de outro lado há pessoas padecendo. E o texto continua dizendo: ora, em Jerusalém há próximo a porta das ovelhas. E aí, para você se localizar onde ficava essa porta das ovelhas, qual a importância tinha para Jerusalém essa porta das ovelhas, é necessário que você vá ao livro de Neemias, e no capítulo de número 3, você vai ver lá Neemias falando a respeito de todas as portas que havia em Jerusalém, e a porta das ovelhas ficava atrás do templo, e por ali entravam as ofertas, tanto ofertas para mantimento no templo, quanto ofertas vivas para serem sacrificadas no templo. Então, a porta das ovelhas era por onde entravam os animais para serem examinados e sacrificados. Era a porta por onde entrava o sacrifício. E se você for trazer isto para o âmbito espiritual, você pode ter certeza que esta é a porta que o inimigo quer fechar, que o inimigo quer trancar na igreja, porque é a porta do sacrifício, é a porta por onde entra o sacrifício, e o inimigo não quer que a igreja do Senhor sacrifique a Deus. Então você pode ampliar aí na sua aula, aplicando de maneira espiritual a questão da porta das ovelhas. Havia também um tanque chamado em hebreu de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E o verso 3 diz que neste tanque jazia uma grande multidão de enfermos. E esta multidão, de enfermos, era aumentada por ocasião da festa que havia em Jerusalém. Porque os participantes da festa deixavam seus enfermos ali. Traziam seus enfermos de longe e deixavam eles ali, porque ouviam falar que as águas eram movimentadas, e à medida que a água fosse movimentada, o primeiro que descesse seria curado. Então eles traziam seus enfermos consigo, deixavam eles ali na esperança de eles conseguirem o milagre, e eles iam para a festa. E seus enfermos ficavam ali sem ter quem os empurrasse no momento que a água era agitada. Eles não ficavam ali para empurrar e para ajudar o seu familiar enfermo, iam para a festa, e quando voltavam, eles estavam ali na mesma situação que foi deixado. Então, eles ficavam ali esperando o movimento das águas, e em seguida há o verso 4 que explica esta crença, que eles criam que um anjo descia a certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descesse era curado. Eu não quero entrar nesse questionamento aqui, mas nos manuscritos originais, na maioria deles, o final do verso 3 e o verso 4 não constam. Mas este é um debate teológico para uma outra ocasião. Eu quero dizer para os irmãos que eu creio no poder de Deus, eu creio que não há limites para Deus agir. Eu não costumo limitar o poder de Deus. Então, se está escrito aqui, eu creio desta forma, apenas um adendo aí teológico para que você fique sabendo. No verso de número 5, vai dizer que estava ali um homem, há 38 anos se achava enfermo. Ora, aquele homem, há 38 anos ali, provava a ineficácia daquele lugar. Porque muitos tinham o misticismo de pensar que, à medida que fossem ali naquele local, seriam curados. Este homem estava ali há 38 anos, como não tinha ninguém para colocá-lo na água, ele estava sozinho, ele ficou ali o tempo todo e talvez já se acostumou com aquela situação de desesperança. Algo para você pensar é que este homem, ele nasceu antes de Jesus.
38 anos o homem estava ali no tanque. Jesus, provavelmente, nesta época, tinha 32. Quando Jesus esteve no templo, com 12 anos, este homem já estava ali, naquele lugar, esperando o milagre acontecer. Mas mesmo assim, este homem não tinha esperanças mais. É algo para você pensar. Quando Jesus esteve no templo com 12 anos, este homem já estava há 18 ali e nada lhe acontecera. Mas Jesus vem até ele e Jesus diz o seguinte: queres ficar são? E uma pergunta que a gente faz aqui, o homem está há 38 anos esperando o milagre, por que é que Jesus pergunta, queres ficar são? Jesus está dizendo assim, você tem a esperança ainda? A mesma esperança que você tinha há 38 anos? Você tem a fé que você pode ser curado? Ou você quer ficar aí e depender das esmolas? Porque alguns acostumavam a estar ali sem serem curados. Porque à medida que eles estavam ali, as pessoas passavam e davam esmolas. Então era o ganha-pão deles. À medida que ele sarasse, fosse curado, ele perderia as esmolas. O que você quer? Você quer ser curado? Você quer continuar aí ganhando as suas esmolas? E ele responde assim, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que no momento quando a água é agitada, possa me colocar ali. Mas Jesus está oferecendo a cura para esse homem. Jesus não está oferecendo uma ajuda. Jesus não está oferecendo uma ajuda para colocá-lo na água. Jesus está oferecendo algo muito maior para ele. E então Jesus diz, no verso de número 8, levanta-te, toma a tua cama e anda. O poder da palavra. A mesma palavra que criou o mundo. Da mesma maneira que o mundo foi criado pelo poder da palavra. Agora Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem para ele. Levanta, toma a tua cama e anda. E o que acontece? Logo aquele homem ficou são. Ou seja, a cura foi completa. Porque ele se levantou, tomou o seu leito e partiu. E João faz questão de dizer que aquele dia era um dia de sábado. O que vai trazer uma grande perseguição ao Senhor Jesus, porque os fariseus, os escribas, os principais sacerdotes vão começar a perseguir Jesus, utilizando-se desse episódio que ele curara no dia de sábado. E no sábado não era lícito curar. Mas Jesus diz para ele, levanta, toma teu leito e anda. E quando alguém vem dizer para ele, para esse homem, você não pode carregar seu leito, hoje é sábado. Ele diz assim, aquele que me curou disse para mim tomar o meu leito e andar. Jesus está trazendo a esse homem um tempo de descanso. O sábado falava de descanso. Aquele que trabalhava, o jumento, o boi, o escravo, ele tinha o sábado como um tempo de descanso. E esse homem também era um escravo. Não um escravo no sentido de trabalhar, mas um escravo daquele lugar. Há 38 anos ele estava ali, vendo pessoas serem curadas, vendo outros morrerem ali sem ter esperança. Ele era um escravo. E agora Jesus traz a este homem um tempo de descanso. Estas são apenas algumas observações, alguns adendos aí que você pode tomar e explorar melhor na sua aula, e com certeza a sua aula será enriquecida. Eu lembro a você que para você se comunicar conosco, o nosso e-mail é ebd.estabelecendoorreino@gmail.com. Eu quero agradecer o carinho dos muitos irmãos que têm nos acompanhado toda semana. Na média aí de 2.000 irmãos aí têm nos acompanhado toda semana fielmente. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você ainda não divulgou esse canal, ajude-nos divulgando. Quero agradecer também o carinho de irmãos que estão fora do Brasil. Às vezes eu tenho entrado lá para dar uma olhadinha, e irmãos que estão nos Estados Unidos, em Portugal, em Guiné-Bissau,
alguns países aí de língua portuguesa que têm nos acompanhado. O nosso abraço, o nosso carinho a vocês, que Deus os abençoe ricamente. Se esta aula foi útil para você, não deixe de compartilhar o link, não deixe de divulgar, e que Deus te abençoe a cada dia mais. Amém.